Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso de número 1. Amém? Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram? Fácil, né? Se você não fala em línguas estranhas, você vai aprender hoje, amém? Deus vai te batizar na leitura da Bíblia. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque a Jacó. E Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão a Abias. Abias a Asa. E Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. E Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde a Eliaquim. E Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, são 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? Feche sua Bíblia em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, quero orar neste momento, pedindo que nesta noite o Senhor nos traga o entendimento da tua palavra. Aquilo que está contido nesses 17 versículos que aqui foram lidos e que agora serão, meu Deus, revelados ao nosso coração através do teu Espírito. Queremos abrir a nossa mente, queremos abrir o nosso coração, para que o Senhor nos traga o entendimento. Sabedores de que o Senhor, meu Deus, providenciou tudo para que Jesus pudesse estar conosco. Sabedores de que nada é por acaso e para tudo existe um propósito. Toma este momento em tuas mãos. Essa é a oração que eu te faço e desde já te agradeço. No santo nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, esses 17 versículos que nós acabamos de ler é um emaranhado de nomes, ou uma lista exaustiva de nomes, que só de começar a ler já dá vontade de parar. Alguns nomes complicados de pronunciar, e muitas das vezes o simples fato da gente pensar que só está tratando de nomes, não há nada ali que possa vir ser o quê? Aproveitado. Se eu fizer uma pergunta aqui, provavelmente a maioria nunca deve ter lido esses versículos. Por quê? Porque simplesmente entendeu que ali não havia uma certa relevância para o que Deus está querendo nos ensinar, porque trata apenas de nomes. Afinal de contas, o que tem em eu ler alguns nomes? A verdade é que Deus, ele não faz nada por acaso. Para tudo Deus tem um propósito. E Deus não colocou esses nomes aqui por acaso. Deus colocou esses nomes aqui porque Ele queria nos ensinar algo.
E essa é a noite de Deus nos ensinar algo. Amém? Mas a verdade é que quem não vai até o final não consegue compreender o que Deus quer trazer. Aquele que não vai até o fim, ele não é digno de compreender as revelações de Cristo. Aquele que não vai até o fim, não é digno de receber aquilo que está no oculto de Cristo. Amém? Da mesma maneira que aquele que não fica até o final da festa, ele não receberá do melhor vinho. Então, se nós queremos a plenitude de Deus, nós precisamos ir até o fim com quem? Com Deus. E Deus vai nos ensinar aqui hoje. Eu li toda essa relação de nomes, só para que eu e você pudéssemos entender que a Bíblia, ela é feita de detalhes. Eu não quero ficar falando dos nomes, mas eu quero usar do versículo de número 17, onde eu quero me basear para anunciar algo ao seu coração nesta noite. Depois desta leitura exaustiva, no versículo de número 17, ele vai trazer uma informação, na qual eu vou te dar a revelação. Amém? Ele traz informando assim para nós que de sorte que todas as gerações desde Abraão, porque ele inicia lá em cima falando Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele está voltando lá atrás, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, para falar da genealogia de Cristo. Então ele fala de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, mais 14. Até aí foram 28 gerações. Do exílio na Babilônia até Cristo, mais 14. Ou seja, 42 gerações se passaram até a manifestação de Cristo aqui na terra. O que eu quero trazer para nós nesta noite? O que Deus está querendo nos ensinar? Eu fico impressionado quando eu vejo Deus na sua soberania, Ele se atentar para os detalhes e planejar a vinda de Cristo até a terra. Eu fico impressionado porque Deus na sua soberania, Ele teve a capacidade ou a preocupação de planejar. E nós, filhos desse mesmo Deus, soberano e poderoso, nós não temos esse mesmo cuidado de planejar. Deus planejou a vinda de Jesus. Assim que o homem caiu no jardim do Éden, Deus ali já elaborou um plano, mas que só veio a ser executado a partir de Jesus. Se você for em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15, ali vai estar falando da semente da mulher. A semente da mulher que está sendo anunciada ali é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que desde o princípio, Deus está nos ensinando o quê? A planejar. Mas nós não, desde o princípio, nós só queremos executar. E quem não planeja, não executa. Ou se executa sem planejar, precisa o quê? Recomeçar. Porque é muito fácil você sair fazendo as coisas, mas se você não planejar, você pode correr sérios riscos de errar. E todas as vezes que você erra, gera com você o que? Um retrabalho. E todo retrabalho é o que? É custoso. Você perde tempo. Você vai precisar de mais recursos. Sendo que você já poderia estar muito mais adiantado se você tivesse aprendido com Deus a planejar. Agora, o grande problema é que nós, na nossa religiosidade, achamos que planejar é pecado. Nós achamos que Deus ele tem que fazer tudo para nós e tudo por nós. Não, o que Deus já tinha que ter feito, Ele já fez. Planejar não é pecado. Pecado é eu não submeter os meus planos aos planos do Senhor. Eu não alinhar os meus passos com o propósito de Deus na minha vida. A Bíblia vai dizer qual homem que antes de iniciar uma construção não senta e calcula, para ver se tem recurso suficiente, para que não venham outros e digam, esse começou, mas não terminou. Então logo eu entendo que tudo
tudo isso que está parado é porque não foi o quê? Planejado. Porque o planejamento, ele serve para tomadas de decisões no meu dia a dia. Se eu não estou planejando, eu não sei para onde que eu estou indo. Se eu não sei para onde que eu estou indo, eu estou correndo sérios riscos. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar para mim serve. E Deus não te chamou para ir em qualquer lugar, porque Deus tem um propósito, Deus tem uma direção para a sua vida. E nós temos que aprender isso com Deus. Jesus é um exemplo prático do planejamento de Deus. Jesus é chamado por nós e conhecido por nós como o plano perfeito. Jesus, ele veio ao mundo, e o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Então ele veio ao mundo, e a todo instante o que Jesus fez foi cumprir com o planejamento do Pai. Porque talvez você possa não ter planejado nada para a sua vida, como filho, mas Deus como Pai já planejou tudo para a sua vida. Assim como meu filho ainda não tem a capacidade de planejar, mas eu já tenho planejado para ele como pai. Eu já tenho visualizado coisas para ele como pai. Porque só quem tem filho sabe aonde quer que o filho chegue. Você não quer que o seu filho chegue em qualquer lugar. Assim como Deus não quer que você também vá para qualquer lugar. Porque você tem um destino. Mas se você não sabe para onde você está indo, você chegará em qualquer lugar e a qualquer momento. E pode ser que este lugar não seja o lugar pelo qual Deus projetou. Não seja o lugar onde Deus quer que você esteja. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Jesus a todo instante. Muitos queriam parar Jesus. Muitos queriam desviar a atenção, o olhar de Jesus. Mas Jesus a todo instante, ele olhava para o trono. Porque engane-se você que o destino de Jesus era a cruz. Não, o destino de Jesus era o trono. A cruz era o processo. Se Jesus olhasse para a cruz, ele estaria morto hoje. Mas porque ele olhou para o trono, ele vive e ele reina. O foco de Jesus nunca foi a cruz. Ele sabia que passar pela cruz era mister. Mateus capítulo de número 24, ele vai trazer uma relação de coisas que ele fala, é mister, ou seja, é necessário que isso aconteça. Porque tem coisas na nossa vida, para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, vão ter que acontecer, faz parte do processo. Não há como pular etapas no processo de Deus. E Jesus não pulou nenhuma etapa, Jesus obedeceu todas as etapas. Já estava tudo planejado. Você vai ser traído, você vai ser entregue, você vai ser crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Tudo já estava planejado. Eu te pergunto, por que eu e você queremos inventar a roda? Se Deus já tem tudo preparado, o que nos falta é alinhar. Esse é o tempo de alinhamento, de entendimento. A partir do momento que você encontra o teu propósito, você entende o teu chamado, você alinha os teus passos. E você para de funcionar e você passa a fluir. E aí as coisas começam a ficar mais difíceis. Porque quando eu encontro o meu propósito, entendo o meu chamado, eu encontro a minha identidade em Cristo. E aí que as coisas começam a pegar. Porque enquanto você não encontra o teu propósito, não entende o teu chamado, você não se encontra em Cristo, o diabo, ele não investe tanto em você. Agora, a partir do momento que o diabo descobre quem você é em Cristo, ou ele sabe quem você descobriu que você é em Cristo, aí as coisas começam a apertar. Vamos olhar para Jesus Cristo, pastora Glória. Jesus
Jesus Cristo nasceu como nós, uma criança. Jesus Cristo cresceu, mas somente por volta dos seus 30 anos que ele se revelou como o Filho de Deus. Aos 30 anos, Jesus identificou quem ele era em Deus. E aí, qual foi a primeira coisa que o diabo fez? Tentou ele no deserto, para tentar tirar ele do propósito. Ofereceu ele oportunidades que, se fosse eu e você, talvez aceitaríamos. Agora pare para pensar como que o diabo fica tentando atirar para todos os lados, enquanto eu e você não descobrimos a nossa identidade. Quando Jesus ainda era uma criança, Jesus havia nascido, foi levantada a informação, foi divulgada a informação que o rei dos judeus havia o quê? Nascido. O rei daquela época ficou o quê? Perturbado. Peraí, como assim, se eu que sou o rei, eu que reino, eu que estabeleço, nasceu o rei dos judeus? Quem é esse? Não sabendo quem era, ele mandou matar todas as crianças de 3 anos para baixo, que era o tempo que ele havia perguntado aos magos sobre o surgimento da estrela. Mas a partir do momento que eu descubro quem que eu sou em Deus, eu viro o foco do inimigo. Porque o inimigo vai tentar de qualquer jeito me tirar do propósito. O inimigo tentou tirar Jesus do propósito de qualquer jeito. Mas Jesus, ele não olhou para a cruz, ele olhou para o trono, ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda, ele não olhou para as adversidades, ele olhou para aquilo que Deus tinha planejado. Qual era a meta? Qual era o objetivo de Jesus? Cumprir com um plano perfeito. Qual é a sua meta hoje? Qual é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Para onde você está indo? Hoje Deus nos trouxe aqui para nos fazer essa pergunta, Douglas: para onde nós estamos indo? Nós aqui teremos que recalcular a nossa rota. Alguns de nós aqui pensamos estar no caminho, mas estamos nos desviando do caminho, porque decidimos pegar alguns atalhos. E Jesus, ele vem hoje aqui, nesta noite, simplesmente para alinhar a nossa rota, para alinhar o nosso caminho, para alinhar os nossos passos. E ele nos pergunta: para onde você está indo? E quem não sabe para onde está indo, corre sérios riscos. Abra sua Bíblia comigo, livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Versículo de número 1. Ele vai dizer assim para nós: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. A partir de agora que eu quero que você entenda o que o Espírito de Deus vai dizer. Corramos com perseverança a carreira que nos foi, ou que nos está proposta. Irmão, se você não está correndo a corrida ou a carreira que lhe foi proposta, você está correndo sérios riscos. Deus tem um plano para você, Deus tem uma carreira para você, Deus tem um propósito para você. Isso já está tudo preparado. Só que muitas das vezes eu não estou correndo aquilo que me foi proposto, porque eu não sei para onde eu estou indo, porque eu não planejei, porque eu não alinhei. Eu fico abismado
quando eu vejo os brasileiros, porque os brasileiros, existe um índice em que quando você estuda, você vai observar que o brasileiro, ele é totalmente diferente do japonês. O japonês está ano-luz na nossa frente. Nós brasileiros, nós vamos usar do nosso tempo cerca de 20, no máximo, a 30% planejando, e o restante do nosso tempo, 70, 80%, executando. O japonês não, já é o contrário. Ele vai planejar cerca do tempo dele de 70 a 80% e executar em torno de 20%. E aí você me fala, me pergunta, mas e aí, qual que é a diferença? A diferença é que você olha para o Brasil, você vê esse tanto de obra parada, mal calculada, mal planejada. Você olha para um Japão da vida, que depois de tsunami, que depois de bomba atômica, cresce absurdamente. Ou seja, quem não planeja, não cresce. Se eu quero crescer, eu preciso planejar. Eu preciso almejar, eu preciso sonhar. Você precisa saber por qual motivo você está aqui, qual é a sua missão. Você precisa saber aonde você quer chegar, qual é a sua visão. Se você não tem visão, você para no tempo. E quem para no tempo fica pelo caminho. E este é o primeiro risco que eu quero abordar aqui nesta noite. Se você não sabe para onde você está indo, você corre sérios riscos de ficar pelo caminho. Sabe por quê? Porque na ânsia de querer fazer tudo, nós nos cansamos. Nós gastamos a nossa energia ou investimos a nossa energia na carreira que não nos foi o quê? Proposta. Nós fazemos de tudo, mas não aquilo que nos foi proposto. Nós andamos para um lado e para o outro sem direção. Quantos de nós já não saímos pelas ruas dessa cidade sem saber o que fazer, sem saber para onde ir? Porque nós temos o quê? Nós estamos o quê? Sem direção. Quem está sem direção não sabe para onde está indo e vai ficar pelo caminho. Essa é a consequência de nós não planejarmos, de nós não executarmos. E aí nós vamos ter que recomeçar, nós vamos ter que recalcular a nossa rota. Mas se é para recomeçar, vamos recomeçar com planejamento. Porque Deus planejou. E se Deus planejou, quem somos nós para não planejar? Quem somos nós para não nos prepararmos, para não nos anteciparmos aos fatos? Não é querer ser Deus, mas é aprender com Deus. Pregamos que Deus faz, mas não fazemos o que Deus nos ensina. E Deus está nos ensinando hoje, é tempo de planejar, é tempo de você responder para Deus nesta noite, para onde você está indo. Eu tenho certeza que Deus vai estar ajustando o GPS de muitos aqui hoje, como tem ajustado o meu. Amém? Deus vai ajustar, e depois que Deus ajustar, aí sim Ele vai enviar, porque não dá para enviar sem saber para onde está indo. Amém? Então o primeiro risco que eu corro, ao não saber para onde eu estou indo, de não ter uma vida planejada, de não viver uma vida com propósito, é que eu corro sérios riscos de ficar pelo caminho. E Deus não nos chamou para morrer no caminho. Amém? Deus nos chamou para ir com Ele até o fim. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então você precisa ter um alvo. Você precisa ter uma meta. Você precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo de você estar aqui hoje? Qual é o objetivo de você estar fazendo o que você está fazendo hoje?
Cara, não sei porque eu vivo nesse mundo de empresa. Sempre trabalhei numa empresa grande ao longo de toda a minha vida, e lá eu aprendi muito com organização. E dentro das empresas existe o chamado PE. Sabe o que é PE? Planejamento estratégico. Existe um banner imenso lá, onde a diretoria da empresa, ou seja, a liderança da empresa, determina para onde a empresa vai. Aí lá existe um alvo, uma meta. Essa meta ela vem desdobrando para a gerência, para os supervisores, para os operadores, para os mantenedores, ou seja, até chegar na mão daqueles que vão de fato executar o quê? A meta. E dentro da caixinha de cada um desses participantes do planejamento estratégico, tem as atividades que eles elaboram. Por exemplo, o mecânico ele dá manutenção na máquina, o operador ele opera o quê? Uma máquina. Dentro da manutenção, você vai ter manutenção preditiva, preventiva e corretiva. E dentro dessas 3 tipos de manutenção, vai desdobrar um monte de tipo de atividades. Só que cada atividade está lá falando, essa atividade que você executa, ela contribui para o cumprimento dessa meta. Ou seja, todo mundo sabe o seu papel dentro da organização e contribui para o crescimento do todo. Ou seja, será que o que eu faço hoje na igreja, eu sei para qual finalidade eu estou contribuindo? Porque querer fazer todo mundo quer. Não basta fazer o que você quer, tem que fazer o que precisa ser feito. Amém? Então isso tudo vem assim, à vista. Está todo mundo sabendo o seu papel. Cara, a gente olha para dentro da igreja, nós somos membros de um corpo, cuja cabeça é quem? É Cristo. Faz uma analogia, faz um paralelo. Será que não temos algo a aprender? Mas a meta está visível para todos. Ou seja, eu dar manutenção nesse equipamento aqui está contribuindo para aquela meta, para aquele objetivo. Então tudo isso precisa estar exposto para nós. Nós precisamos saber o nosso papel no corpo, a nossa função no corpo. A mão tem uma função, o pé tem outra. A mão só vai tocar se o pé andar. Mas o pé só vai andar se a cabeça pensar. E cada um fazendo a tua função, todos contribuem para um único propósito. E aí eu entendo porque que a Bíblia fala que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Porque nós não, olha como é que vai fazer, já que sai fazendo, não. Pensa. Vai dar certo? Opa, não, acho melhor não, pera aí, vamos pensar. Recomeçar custa. E aí a gente não tem dado a devida atenção para as proclamações. E as proclamações estão gritando, elas não estão mais falando, elas estão gritando. Cada mês Deus tem dado uma proclamação. E a proclamação desse mês está falando que recomeçar custa. Ou seja, não planejar custa. Não saber para onde está indo custa. 3 meses já estão se passando de um ano do recomeço. O que nós fizemos até agora? Planejamos alguma coisa? Estamos andando conforme as necessidades. Estamos indo conforme o vento está nos levando. Nós não estamos conduzindo, nós estamos sendo conduzidos. Deus nos chamou não para ser conduzidos, mas para conduzir. Gênesis 1:26 vai falar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine o homem. O homem não nasceu para ser dominado, o homem nasceu para dominar. Amém, gente? Será que nós vamos entrar no 4º mês e ainda não vamos entender o que Deus está querendo nesse tempo? Se é para recomeçar, vamos recomeçar com propósito, vamos recomeçar planejando, vamos recomeçar alinhando os planos de Deus.
Porque pode ser o que a gente está querendo, não é o que Deus quer. Amém? A Bíblia vai dizer, o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Então não é pecado você fazer plano, pecado é você não obedecer a resposta de Deus. Você pode planejar. Pecado é você não submeter a autoridade, o senhorio e a vontade de Deus. Quantos homens já não falaram, vai acontecer isso, e Deus não assinou embaixo, e aconteceu aquilo que foi falado. Mas esses homens falaram porque sabiam para onde estavam indo, por isso eles profetizavam, por isso que está escrito, cri, por isso eu falei. Eles tinham em mente para onde estavam indo. Então eles poderiam decretar, porque as palavras que saíram da boca desses homens viravam sentenças. Hoje pode ser que nós estamos profetizando alguma coisa que está desalinhado com o plano de Deus. Não vai acontecer. Não vai. Enquanto nós não entendemos o que Deus quer para esses dias, o que Deus tem para esse tempo. E todo planejamento começa com oração. Porque você ora, Deus responde. E aí você, você ora, Deus responde. Você, e aí vai tendo um alinhamento a cada passo, a cada etapa do processo. Amém, irmãos? É tempo de nós alinharmos, é tempo de nós planejarmos, é tempo de nós identificarmos em Deus para onde nós estamos indo. E não só, será que para onde nós estamos indo é para onde Deus quer nos enviar? Amém? Glória a Deus. Então o primeiro risco que eu corro, de ficar pelo caminho. O segundo risco que eu corro, se eu não estou correndo a corrida que me foi proposta, eu corro então a corrida dos outros. Eu não corro a minha, mas eu corro a dos outros. Eu não faço para mim, mas eu faço para os outros. Porque os outros sabem para onde estão indo, mas eu não sei para onde eu estou indo. Os outros planejam, eu não planejo. Irmão, na vida, se você não insere pessoas no seu projeto de vida, as pessoas vão te inserir no projeto de vida deles. A vida é assim. Eu não estou fazendo apologia para que você não ajude o irmão, não é isso. Mas saiba que Deus tem uma carreira proposta para você, assim como tem para quem está te pedindo ajuda. E você identificar o teu propósito, você vai identificar a tua função e você vai aprender a dizer não. Porque não adianta correr a corrida dos outros e falhar na sua corrida. Aí eu quero voltar naquele exemplo, a gente sai, a gente vai para Azul, não sabe para onde que vai, fica vagando, aí de repente você encontra com um irmão, com alguém, rapaz, você está por aqui? Aí você, tô, fazendo o quê? Nada. Aí você não está fazendo nada, deixa aqui, me ajuda aqui então. Na hora que você vê, você está cumprindo com o propósito do outro, e o seu está ficando. Porque você não tem direção, você não sabe para onde você está indo. Aí as pessoas te pegam e colocam no projeto delas, mas você não insere ninguém no teu projeto de vida. E aí você contribui para os outros, mas o seu vai ficando para trás. Porque você não tem uma clara visão para onde você está indo. E aí aquele dia que poderia ser um dia super produtivo, para você correr a sua corrida, cumprir com o teu propósito, você, estou de bobeira mesmo, né? Vamos embora. Você trabalha o dia inteiro no propósito do outro. E geralmente, sabe o que vai acontecer? No final, no término do cumprimento desse propósito, ele não vai precisar mais de você. E não haverá tempo de você cumprir o teu. E aí você para no tempo. Saber para onde eu estou indo é fundamental para me saber os passos que eu vou dar hoje. Porque senão eu vou correr uma corrida que não é a minha, que Deus não preparou para mim. Amém, irmãos? E aí eu canso, aí eu fico frustrado, e eu desconto isso em quem? Em Deus.
Não, Deus não tem culpa. Eu que sou culpado dos meus erros. É tempo de nós assumirmos o dono, assumirmos o senso de propriedade, o senso de dono. Aquilo que eu tenho que fazer é para me fazer. Aquilo que é para os outros fazer é para os outros fazerem. Não é para mim fazer. Mas muitas das vezes eu não tenho a visão para onde eu estou indo, porque eu não tomo esse senso de dono de propriedade, falar, não, isso é meu, cabe a mim fazer. Eu preciso fazer, eu preciso direcionar os meus esforços. Senão eu vou me cansar, eu vou parar, eu vou fadigar. E é por isso que está Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim. Ou seja, temos que em Jesus encontrar o nosso propósito e a nossa visão, a nossa meta de vida, o nosso objetivo. Por qual finalidade nós estamos aqui, irmãos? Nós não estamos aqui para nos encontrar 2 vezes por semana. Nós não estamos aqui para virar uma estatística de quantos tem no culto de hoje e quantos tem no culto de domingo. Não! A igreja do Senhor como todo, ela está precisando recomeçar. Esse tema de recomeçar, ele não é algo específico nosso, não. Ele é da igreja. A igreja de Jesus parou no tempo. Ela não está mais cumprindo com o teu propósito. Hoje a igreja ela está invertendo os valores. A igreja está investindo em templos, mas não estão investindo em pessoas, porque perdeu a visão. Nunca foi meta da igreja, nunca foi objetivo da igreja investir em coisas, mas a todo tempo, a todo instante, investir em pessoas. E aí a gente se pega de repente, tipo assim, poxa, vamos melhorar isso aqui? Com qual propósito? Com qual objetivo? Porque muitas vezes a gente fica preso à estrutura e deixamos soltas as pessoas. Jesus nunca ficou preso à estrutura. Jesus nunca teve uma estrutura que pudesse prender ele ao longo do ministério dele. O foco de Jesus ao caminhar, ao abençoar, ao tocar, ao fazer alguma coisa, foi sempre nas pessoas. A não ser o dia que ele entrou no templo e virou as mesas, mas havia um propósito para aquilo ali. Mas onde Jesus tocou, onde Jesus realizou, onde Jesus fez acontecer, foi em pessoas. E eu entendo nos dias de hoje que nós precisamos voltar a investir em pessoas, porque quando nós investimos em pessoas, nós tínhamos recursos. Hoje nós já não investimos mais em pessoas e nos falta recursos. Porque essa é a missão da igreja. A igreja não vai levar a estrutura para o céu, mas vai levar as pessoas para o céu. Amém? Então quando eu olho, eu vou fazer o que com essa estrutura? Não, o que eu vou fazer com as pessoas? Aí quando eu começo a alinhar, Deus começa então quando há um alinhamento de planejamento, Deus começa a enviar recursos. Porque se tem uma coisa que Deus não desperdiça é recurso. Lembra na multiplicação de pães e peixes? Nas duas, na primeira sobraram 12 sacos de pães. Por quê? Porque haviam 12 discípulos. E Deus falou, ó, junta para que não sobe, não perca nada. Mas sobraram 12 sacos de pães, porque haviam presentes 12 discípulos. Na segunda multiplicação de pães e peixes, vai sobrar apenas 7 sacos de pães. Me pergunta quantos discípulos tinham? 7. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é desperdiçar recursos. Para que Ele vai nos dar recursos, nós não sabemos para onde estamos indo. Ele vai nos dar e vai ficar aqui. Irmão, o que tem de igreja
que sonha com uma estrutura que nós temos, eles não têm. E o que nós estamos fazendo para o reino de Deus com essa estrutura? Tem lugares, né, pastor, que até hoje nós não acessamos e estamos pagando. Mas está aí, Deus deu, e o que nós vamos fazer? Nós temos uma estrutura de dar inveja. Nós estamos percorrendo lugares aí para ver se é viável sair daqui e pagar um aluguel mais barato. Você vê lojas que é menor do que esse altar aqui, e o aluguel é R$2.000. Vai lá, chama o pastor daquela igreja que está lá, traz ele aqui, mostra a estrutura. Ele vai babar na estrutura, porque ele vai falar: cara, é tudo que eu tenho pedido a Deus, é tudo que eu tenho orado a Deus. Porque nós temos e não fazemos, e tem gente que não tem e quer fazer. Porque tem gente que está sabendo para onde está indo, ou aonde quer chegar em Deus, mas nós estamos estagnados, nós estamos parados. Então é tempo da gente rever isso. Amém? É tempo. Saímos de um lugar, viemos para cá, o espaço aumentou, várias coisas aconteceram, pessoas saíram. Amém? Mas eu quero acreditar, pastor, que se nós passarmos a aprender, a aproveitar esse espaço, esse recurso que Deus nos deu, Deus ele vai nos manter neste lugar. Eu quero acreditar nisso, porque Deus não dá à toa. Deus tem um propósito. Amém? Deus tem um propósito. Nós temos condições aqui de fazer instalações para receber pessoas que possam vir tomar um banho, se alimentar e ir embora. E nós não fazemos, nós nos reunimos 2 vezes por semana. Aonde nós vamos chegar com isso? Vivendo de culto? Não vai. Deus não deu isso à toa. Ou se nós não soubermos aproveitar, vai tirar de nós, vai dar para quem tem visão. Nós precisamos, gente, eu estou falando isso é para nós, igreja. Amém? É nós, igreja. O recomeçar é para todos nós. Eu tenho condição de fazer algo, você tem condição de fazer outra coisa. E quando nós unimos, juntamos os nossos esforços, aí nós começamos a alinhar as coisas começam a acontecer. O que temos hoje é algo de... Cara, que é isso? Dá para fazer muita coisa no ambiente que nós estamos. E Deus só não deu mais porque ainda não estamos usando em totalidade. Porque Deus não desperdiça recurso. Amém? Então, voltando aqui para o segundo ponto, se você não correr a sua corrida, você vai correr a corrida do outro. Se você não cumprir com o teu propósito pelo qual você foi estabelecido nesta vida, neste lugar, você vai cumprir com o cumprimento do propósito do outro. Amém? E Deus tem uma carreira para nós. Deus tem uma carreira para mim, tem uma carreira para você. E correr essa carreira só depende de mim e de você. Ninguém vai poder correr a minha carreira, e eu não vou poder correr a carreira de ninguém, porque ela é minha, porque ela é tua. Cabe a mim correr, cabe a você correr. Agora, no que der, ajudamos uns aos outros a carregar os seus fardos, mas cada um correndo a sua corrida, trabalhando para o cumprimento do teu propósito. Terceiro e último, o último risco aqui que eu corro de não cumprir, de não viver uma vida com propósito, ou de não saber para onde eu estou indo, é de não cumprir com o meu propósito. Isso eu acho que eu tenho batido nessa tecla já faz tempo. Mas nós precisamos entender isso, porque a partir do momento que nós encontramos o nosso propósito, nós sabemos para onde nós estamos indo. E não só indo, mas sabemos o que nós estamos fazendo. Se está alinhado com o nosso propósito ou não. Se está alinhado, continua. Se não está, deixa de lado. Se é de Deus, faça. Se não é, não faça.
Amém? O apóstolo Paulo diz, uma só coisa eu faço. Não precisamos fazer muitas coisas, uma só coisa. Cumprir com o propósito que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Amém? Eu preciso encontrar esse propósito. Se eu encontrar, eu vou entender o meu chamado. Se eu entender o meu chamado, eu vou praticar o meu chamado. Se eu praticar o meu chamado, eu vou contribuir para o crescimento do corpo. Tudo tem harmonia. Deus não age de forma isolada. Existe uma harmonia. Deus vai ligando os pontos, os fatos, para que tudo chegue e para que tudo venha convergir o quê? A Cristo, que é o cabeça. Então existe uma necessidade urgente, se nós não ainda, ou se você ainda não identificou o teu propósito, identifique, porque ele é o princípio de tudo. Amém? Abra sua Bíblia agora comigo. Jeremias capítulo de número 29. E pode ficar sob os teus pés em nome de Jesus. Se você está aqui nesta noite e não sabe para onde você está indo, eu quero te dizer, você pode não saber para onde você está indo, mas Deus sabe para onde você deve ir. Amém? Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11 vai dizer assim para nós: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ou que planejais. Então me invocareis, passareis a orar em mim, porque todo planejamento começa com oração, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Se você não sabe para onde você está indo, Deus sabe para onde você deve ir. E o que eu tenho que fazer? Orar a Deus, porque todo planejamento, ele tem como base, como princípio, a oração. Nós precisamos orar a Deus, perguntar o que Deus quer. Depois que Deus revela o que Ele quer, eu planejo a execução daquilo que Ele quer. E se eu alinho com Deus antes de executar, eu não vou ter que recomeçar. Porque reconstruir é mais trabalhoso do que o quê? Do que construir. Eu tenho que tirar os entulhos, eu tenho que verificar os fundamentos, eu tenho que fazer uma série de análises que vai ser mais o quê? Demorado. Não adianta eu construir, ou reconstruir, melhor dizendo, em cima do que foi derrubado. Porque eu não vou ter o quê? Sustentabilidade para isso. Amém? Deus te trouxe aqui hoje porque quer dizer algo para você. Os teus pais, eles podem não ter te planejado. Você sabia disso? Existem pessoas que vivem hoje, mas que não foram planejadas pelos pais biológicos. Mas entenda que pelo Pai Celestial, você sempre esteve no planejamento dele. Ele sonhou com você. Ainda quando você estava no ventre da tua mãe, ele já tinha o quê? Te chamado. Ele já tem tudo pronto. Nós não somos obra do acaso, nós não estamos aqui por acaso. Para tudo existe um propósito estabelecido.
E o que nós precisamos aprender é viver o nosso propósito, porque se não vivermos o nosso propósito, nós não vamos andar, nós não vamos chegar onde Deus quer que nós chegamos, nós não vamos ser o que Deus quer que nós sejamos, não vamos fazer o que Deus quer que nós façamos, nós vamos parar no tempo, nós vamos parar pelo caminho, ou então alguém vai nos inserir no projeto de vida deles, e nós não vamos cumprir o nosso propósito. É tempo de recomeçar, mas recomeçar com propósito. Esse é o tema de uma das mensagens que Deus me deu acerca de recomeçar com propósito. Eu tenho outras que eu vou continuar ministrando. Irmão, no dia que você souber que é eu que vou pregar, se você não quiser ouvir falar de propósito, não venha, porque eu só vou falar disso. Fique em casa. Mas eu vou falar o que Deus está direcionando para ser falado. Outro dia eu ouvi um pastor dando um depoimento, uma declaração, que um membro chegou diante dele e falou assim: pastor, mas essa palavra é de novo. O senhor não cansa de pregar isso, não? Por que o senhor fica repetindo a palavra? Aí o pastor respondeu assim: porque você repete o mesmo pecado. O que eu entendo? Que enquanto nós não aprendermos, Deus vai ficar insistindo. Não quer mais ouvir falar sobre isso? Passa a viver uma vida com propósito. Aí nós vamos para outra etapa do processo. Amém, irmão? Ninguém passa de ano se não aprender. E se nós não aprendermos, 2020 será o ano do recomeço. Eu não quero isso para a minha vida, eu já disse aqui e volto a repetir. Se você quer uma decisão sua, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para o meu ministério. Amém? Recomeçar é como se Deus estivesse nos dando a oportunidade de nascer de novo. Eu lembro dessa palavra que eu liberei aqui no aniversário da igreja, o ano passado, acerca do novo nascimento, nada mais é do que voltar ao princípio. Lembra? Eu sempre venho falando, volte ao princípio. Deus está nos dando a oportunidade de voltar no princípio. Por mais que já sejamos grandes. Mas quem não ouve no princípio, recomeça a todo instante. Eu não quero recomeçar de novo. Eu quero ouvir agora o que precisa ser ouvido e fazer o que precisa ser feito. Custe o que custar. Resumindo tudo que Deus tem falado conosco, de janeiro para cá. Até rimou. Porque tudo em Deus tem harmonia. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga glória a Deus. Valeu a pena você ouvir essa palavra? Amém. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar pela igreja do Senhor Jesus. Pai, sua palavra foi liberada nesta noite. Eu sei que aqui existem pessoas que precisavam ouvir esta palavra, Deus. Então eu peço em nome de Jesus que através do Teu Espírito Santo o Senhor continue ecoando, meu Deus, no coração de cada um aqui essa palavra que foi liberada. Deus, que o Senhor venha nos liberar para aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, para aquilo que o Senhor já planejou, meu Deus. E o que nós possamos fazer, o que nós venhamos fazer é alinhar, meu Deus, os nossos planos com os planos do Senhor. Que haja um tempo de alinhamento, de entendimento e de discernimento, para que possamos então identificar aonde vamos chegar, se de fato queremos te obedecer, se de fato queremos te ouvir. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Ainda não entendemos a questão do recomeço, meu Pai, mas eu creio que o Senhor é misericordioso, e por isso que as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã, meu Pai. Porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, e muitas das vezes voltamos a cometer os mesmos erros, ó Pai. Portanto, que a Tua graça, a Tua misericórdia, elas venham nos inundar nesta noite. E que Teu Espírito venha nos conduzir pelo caminho que devemos trilhar, não pelo caminho que nós queremos trilhar, Pai querido. Alinha os nossos passos nesta noite, meu Deus.
para que nós venhamos não só funcionar, mas fluir, meu Pai, e cumprir com o propósito que o Senhor estabeleceu para nós como igreja nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance toda a tua igreja, meu Pai, independentemente de placa ou denominação, meu Pai, que o teu reino seja alcançado através desta palavra, que eu sei que não só no meu coração está queimando, mas no coração daqueles que ouviram. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem levantado homens e mulheres pelos 4 cantos desta terra para alinhar o propósito divino com o propósito terreno. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza nessa caminhada, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, porque quando nós nos cansarmos, o Senhor venha nos renovar, para então prosseguirmos para o alvo, meu Deus, focados naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço e te agradeço. Amém e glória a Deus. Amém?